Bora, Fiel, se liga nesse corte que eu separei da resenha do ESPN, com o Fábio Santos cravando que o Timão ganhará mais um título esse ano, hein? Será que é o brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana? E o Luiz Fabiano, como sempre, tentando fazer aquela piadinha com o Corinthians. E logo na sequência também tem o Elton Serra falando mais pra gente sobre o Corinthians e a estreia do Timão pra quarta-feira contra o Huracan. E pra finalizar, tem um pessoal da Energia 97 já deixando os créditos na descrição. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians campeão paulista na última quinta-feira, estreou praticamente com o time reserva contra o Bahia do Rogério na Fonte Nova. Mas quando a fase é boa, Luiz... Tá tudo certo. Héctor Hernandes empatou o jogo tá tudo certo. No finalzinho. Que ponto precioso do Corinthians. O adversário é expulso, tropeça e é expulso. Merecidamente. Mas a expulsão funcionou demais. A expulsão do Everton Ribeiro condicionou. Porque eu acho que o Corinthians não empataria esse jogo se tivesse 11 contra 11. Mas é a fase. Não, mas é verdade, porque o Bahia criou bastante oportunidade. E acho que a expulsão foi determinante. 11 minutos do segundo tempo, tiveram a chance de empatar e empataram. Mas isso fortalece demais o elenco. E você vir de uma conquista, você conseguir poupar todos os seus jogadores, a maioria deles, né? Só o Yuri que acabou entrando como titular. E você faz o enfrentamento de um time com o nível do Bahia, o time principal do Bahia. Boas atuações, né? Tem jogadores do Corinthians que jogaram bem. O Donelli, por exemplo, jogou pra caramba. Muito bem. Gol. E outros, o Bidon com assistência, o Héctor que fez o gol, que estava precisando do gol. Então, é um tipo de jogo que, após o resultado, fortalece demais, é um ponto importante para o Corinthians, e esse jogo fortalece demais o elenco ali. A união de elenco, a capacidade de elenco. Com a eliminação da Libertadores, você acha que o Corinthians é favorito ao título brasileiro também? Brigará lá em cima? Entra no hall? Eu acho que... Fala aí, Fabinho. Não, eu acho que sim, eu acho que briga pelas 3 competições, tem elenco para isso, o Ramon conhece muito bem o elenco que ele trabalha, é até difícil a gente fazer uma análise desse jogo, cara, porque fez uma final na quinta-feira contra o maior rival, você ganha o título, vai jogar no domingo, sem treinar, uma série de coisas, então acho que mais do que a avaliação da partida, eu acho que tem que analisar o ponto, e da maneira como foi conquistado, tem que ser valorizado. Será que o Hugo Souza, herói do título paulista, acha que o Corinthians tem chances de brigar lá em cima, brigar efetivamente pelo título brasileiro? A gente esteve agora há pouquinho, eu e Fábio Santos, e Gustavo Zupac, gravando o Bola da Vez, que vai ao ar no próximo sábado, 22 horas, com o Hugo Souza. E essa foi uma das perguntas que a gente fez para ele. O Hugo respondeu. Você já se recuperou, você já foi campeão paulista. Qual é o próximo sonho atingível, o próximo sonho palpável que você tem no Corinthians? Com a camisa do Corinthians é ganhar outro título, ganhar... Algum desses em especial? A gente tem brasileiro, a gente tem sul-americano, a gente tem Copa do Brasil, então... Brasileiro dá para disputar lá em cima? Dá. Temos elenco para isso, temos qualidade para isso e cada vez mais, como eu falei, a gente está se tornando um time cada vez mais maduro, acredito que sim. E meu próximo objetivo com a camisa do Corinthians é ser campeão de novo. Muito bem. Campeão do quê? Não poderia ser diferente. Campeão do quê? Meu próximo objetivo é ser campeão de novo. Eu entendi do mundo. Futuro goleiro da Pode ser também, pode ser. Desculpa aí, do mundo, entendi. Vamos fazer uma paradinha agora. Corinthians vai a campo. Esta semana a gente está com um cardápio de transmissões da ESPN no Disney Plus, começando com o Sul-Americana. Então, já nesta terça-feira, o Cruzeiro na Argentina vai ser assunto daqui a pouco contra o União Santa Fé. 9h30 da noite, Once Caldas e Fluminense, esse jogo na ESPN 4. Estaremos juntos nessa. 9h30 da noite tem Cienciano e Atlético Mineiro, esse jogo exclusivo também, assim como o Cruzeiro. E na quarta-feira, às 7 da noite, o Timão vai a campo contra o Huracan, provavelmente com o time titular, né? Porque poupou jogadores contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos para a Conmebol Libertadores agora. Tajeres e São Paulo nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Olha a quinta-feira, em Salvador, onde está o nosso Elton Serra, tem Bahia e Inter, gigantes do futebol brasileiro, se encontrando às 7 da noite. E às 9h30, outro jogo exclusivo, Deportivo Táchira e Flamengo. Ô Elton, realmente, pelo que disse o Garro, momentos dramáticos de muita dor, de superação, de luta. A gente viu que ele fez de tudo
e agora está comemorando o título do Campeonato Paulista. Acho que é importante mesmo parar e se recuperar completamente, porque é um jogador que muitas vezes já se mostrou muito importante para o Corinthians e nesse Campeonato Paulista não rendeu tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render, né? Sim, Edu, acho que é preciso parar, inclusive pensando na sequência da carreira. Ele falou sobre isso, né, com o Vladimir Bianchini. Não dá para ficar pensando apenas em curto prazo. Quando você é jovem, depende muito do seu corpo, né, e ele tem esse problema no joelho. Tá falando joelho em português, né? Tá falando rodilha. Mas, de qualquer forma, precisa tratar. E é um jogador que pelos relatos dele próprio, mostra que o sacrifício tem sido muito, muito grande. Isso aconteceu com o Paulinho, né? Do rival da final do Campeonato Paulista. Paulinho, na reta final da temporada passada com o Atlético, jogou no sacrifício também. Teve que parar, não é, Edu? E ainda não retornou, né? Deve retornar em breve. A expectativa é que ele já volte aí nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, pro Garro, é importante essa parada. Agora, pro Corinthians, aí outra história, né? Vai sentir falta de um jogador que tem sido importante nesse meio-campo. É o cara que consegue conectar o Memphis com o Yuri Alberto. Esse trio que funcionou muito bem na temporada passada e que talvez com a saída dele tenha que se adequar, né? Tenha que trabalhar de uma maneira diferente. Eu vi no jogo contra o Bahia, apesar de um time misto, o Breno Bidon jogar um pouco mais à frente. Não é esse jogador para fazer essa função. O Coronado, que é um cara que foi contratado para fazer também essa função de meia atacante, não conseguiu se firmar. Talvez ganhe um pouco mais de oportunidades. É uma situação agora que a comissão técnica do Corinthians vai ter que lidar, né, para o Corinthians manter essa boa campanha no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que contar o fim da temporada passada, né? O Corinthians mantém uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é muito importante o cara pensar em longo prazo, Edu. É uma carreira muito curta, a carreira de atleta de futebol é muito curta, e ele precisa pensar que ele precisa estar saudável, né? Boa parte desse tempo para a sua carreira ser mais longeva. Então, pensando, e aí não é egoísmo, é cuidar da saúde mesmo para voltar mais forte. Mas o Corinthians vai sentir muita falta do Rodrigo Garro. E aí fica a expectativa do Coronado suprir essa ausência, né? O Coronado também teve lesão no Campeonato Paulista. Ele chegou do Oriente Médio com uma grande expectativa, né? Quem sabe é uma boa oportunidade também para ele conquistar ali um espaço no timão, né? Sim, é como eu falei, né? Um jogador que foi contratado, inclusive, na temporada passada, até para dividir essa responsabilidade, né, com o Rodrigo Garro, que se tornou aí essa referência no meio-campo do Corinthians. Tem uma opção no elenco, mas essa opção ela não se comportou da melhor forma possível para que um trio funcionasse, um quarteto funcionasse. Mas é o que o Corinthians tem, não é, Edu? Não imagino o Corinthians indo para o mercado buscar um jogador enquanto o Garro não se recupera. Mas, de qualquer forma, vai ter que encontrar soluções para o time continuar sendo criativo em 3 frentes, né? Uma que já começou no fim de semana, que foi o Campeonato Brasileiro, uma que começa nesse meio de semana, que é a Copa Sul-Americana, e ainda tem a Copa do Brasil, né? Que o Corinthians ainda vai conhecer o seu adversário. É isso, então o Corinthians nesta quarta-feira na Sul-Americana. As manchetes do time do Demo, chegando em nome de Novibet. Não, fala do campeão paulista aí. Nossa, como que é? Campeão paulista. Eu não tinha comemorado aqui ainda, que eu não tava sem voz, agora é campeão, Bento. Mas só, quer falar do jogo, daqui a pouco a gente fala aqui as notícias de hoje. Quer falar do jogo? Pode ir, manda pau aí. Então, mano, pra falar a verdade, foi um empate, claro. Talvez podia ter sido melhor. Com porque gosto de vitória. Ficamos com um jogador a mais, né, Bento? Só que assim, dadas as circunstâncias, o Corinthians, o time inteiro reserva, né, e tudo mais, eu não achei o jogo ruim, não. E nem o resultado também, porque esse time do Bahia, tá? É um time que vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro, é um time bem organizadinho ali pelo Rogério Ceni, tem peças importantes. Eu achava que o Corinthians ia sofrer mais, inclusive, jogando lá na Arena Fonte Nova. E começou o jogo bem o Corinthians, por incrível que pareça, né? Com esses jogadores reservas, que alguns não têm condição mesmo de vestir a camisa do Corinthians. Acho que, tadinho, eu tenho até dó, mano, de ficar falando mal, assim, né? De garotos e tal. Mas, pô, o Léo Maná não dá, né? E, enfim, tanto não dá que ele já foi substituído ali, né, depois do primeiro tempo.
E o Ramon preferiu improvisar um zagueiro ali na lateral direita, depois até o Charles, que é um volante também, para não utilizar mais o garoto, porque realmente, né, é complicado ali o Léo Maná nessa posição. Tem outros jogadores aí que estão abaixo também, que estão mal, mas achei que o time foi bem lá, né? Subiu as linhas, pressionou a saída de bola lá do Rogério Ceni, deu um trabalho. E aí teve a expulsão, que foi justa, né, do Everton Ribeiro, o Corinthians ficou com um a mais. Por um pouquinho, por um ombrinho do Thales Magno, a gente não sai com 3 pontos lá da Bahia, né? Porque tava realmente um pouquinho à frente ali. Mas dava pra ter vencido. Eu não achei que tava à frente não, viu, Lelê? Mano, aquela imagem do impedimento ali, cara, pra mim é escrota você julgar uma imagem ali de impedimento que você tem que visar a linha e a câmera não tá posicionada no meio campo. Porque se você põe a câmera aonde tá posicionado aqui, é igual o sol. Se você tiver posicionado, reto aqui, e o sol te pegar de um ângulo tipo um pouco mais pra lá, vai dar a impressão que você vai estar à frente de onde você tá. Esse tipo de jogada, Lelê, a câmera tem que estar posicionada exatamente na linha. Não dá pra você julgar a imagem, tipo na câmera que pegaram ali. Aquela câmera é uma bosta. Sim. Nós falamos isso, inclusive, na transmissão, mano, porque assim, pela imagem da TV, achei que o ombro realmente estava à frente, ok. Só que a gente falou isso na transmissão, só que eles têm que traçar as linhas, porque essa câmera que a gente vê na TV, ela vem meio que numa diagonal, né? Então pode ser que não esteja. Aí a gente esperou eles traçarem as linhas, só que o que aconteceu? Eles utilizaram essa mesma imagem, né? Essa mesma câmera aí da TV, que por sinal era uma imagem bem ruim, muito longe. Uma imagem muito longe, eu achei uma palhaçada, inclusive, porque é aquela imagem que se você dá um zoom, se você aproxima, a imagem distorce inteira, sabe, as linhas. Então, né? A imagem realmente deixou muito a desejar, mas pelaquela imagem ali, ela dá a impressão que o Thales estava com o ombrinho à frente, né, mas isso aí o Mano tem razão, a imagem era de qualidade bem duvidosa, né, mas poderia ter saído, inclusive, com esses 3 pontos de lá, mano. Agora, o jogo em si não foi ruim, né, do Corinthians, considerando aí time reserva, ressaca pós-título e tudo mais. E eu acho que tem alguns jogadores aí que deu pra gente avaliar um pouquinho, que talvez, né, vão poder colaborar com o time aí, com o elenco, nos campeonatos simultâneos que vão começar agora. Achei que o Bidon fez um bom jogo ontem, ele que vinha sendo criticado, porque desde que voltou da seleção sub-20 realmente não estava bem, e ontem achei que ele foi bem. Então, acho que o importante foi isso, né, mano? A gente conseguir avaliar, né, e ver também que alguns não dá, como realmente o Léo Maná. Mas o resultado foi até que bom pro Corinthians, eu gostei. E você, mano? Lelê, vou te falar, hein? Esse Léo Maná é pior que mijar um garfo. Nossa senhora. Isso! Não dá, Domênico. Não dá, horroroso. Nem a do bando dá? É o seguinte. Não dá, mano. É fraco o Quintino. Esse moleque já tá desde o ano passado lá. Você vê que o Corinthians, pra falar a verdade, poderia fazer com o Léo Maná. Quem sabe numa dessa ele ganhando uma oportunidade, um pouco mais de rodagem em outro clube, Lelê. Assim como o Kaique França, que foi bem contra o São Paulo, pra quem não viu o jogo. Ele tá catando no gol do Sport lá, ele foi seguro, sabe? Fez boas defesas no jogo, inclusive numa cabeçada do Caleri lá também, que o lance estava impedido, mas ele defendeu, enfim. Empresta esse moleque pra alguém, numa dessa ele ganha um pouco mais de rodagem aí, consegue se soltar um pouco mais. Mas pra ser reserva do Corinthians, Lelê, a tendência é cada vez mais a torcida começar a pegar bode desse cara. Porque a cada vez que entra é um desespero só. E você forçar com uma situação que não tá dando certo, é pior ainda, porque a gente sabe que o Léo Maná não é o Carlos Alberto Torres. Então não dá pra você ficar dando murro em ponta de faca, que você vai queimar ainda mais o moleque. Agora, com relação à partida, Lelê, eu concordo com você, eu gostei da postura do Corinthians. O Corinthians mandou pra campo um time totalmente reserva, com exceção do Yuri Alberto, que começou o jogo. O Corinthians, ele até tomar o gol, tava controlando bem o jogo, apesar do Bahia ter mais posse, tava atacando um pouco mais, mas o Corinthians jogando com 3 volantes e 3 atacantes, era aquele time que não tinha criação. E pasmem, Lelê, quando o Yuri Alberto sai no intervalo, o Ramon Dias, que já tinha 3 volantes em campo, porque ele tava jogando com o Alex Santana, com o Bidon, ele coloca o Charles também junto nesse meio campo aí, cara. Então, pra mim aí foi um baita tiro no pé, Lelê, porque, cara, você jogar com 4 volantes contra o Bahia e o Coronado no banco, mas não é o dá Dom pra ver Ramon? Que ele não confia. Então, mas é que tá, o Quintino. Aí eu comecei a falar, cacete, mano. O Corinthians sem aquele meio de criação. Tá jogando já com 3 volantes. Me saca o Yuri Alberto e coloca o Charles, você vai pra campo com 4 volantes. Então, cara, na boa, era um absurdo ver aquilo ali. E eu falei, porra, o Coronado joga vôlei? Só que aí quando o Coronado entra também, ô Lelê, é aquele negócio, aí a gente começa a entender o porquê que ele não tá recebendo oportunidades também, porque não consegue fazer nada de diferente. E o Coronado eu sou defensor, porque é um cara que pra mim é inteligente, é um cara que tem qualidade técnica
técnica também, mas ele precisa querer um pouco mais. Ô Coronado, você já não tá mais no futebol árabe não, parceiro. Se você quiser realmente mostrar o porquê você tá jogando no Corinthians, essa é a tua chance. Inclusive, Lele, o Bento vai trazer mais informações aí a respeito do novo momento que o Garro vai ficar parado. Então, Coronado, essa é a tua faca e o queijo, irmão. Você é o camisa 10 que o Corinthians tem no elenco. Cabe a você mostrar o porquê você tá no clube. É a hora de você bater no peito e ter um pouco mais de vontade. Ou você é o Luan, parte 2. E quando o momento é bom, Lele, até o Hector Hernandes tira o lacre, né? O cara vai lá e consegue fazer o gol dele. E vou te falar, por pouco, Lele, fora esse gol do Romero aí que foi anulado, mas o Corinthians poderia até sair com a vitória naquele último lance também, que o Bidon acaba finalizando de fora da área e a bola quase entra. Pra mim, o Corinthians ontem ele conseguiu fazer realmente algo que muitos times grandes aí com força máxima não vão conseguir jogando em Salvador. Esse time do Bahia é ajeitadinho, mano. Tem aqueles caras lá que são bons lá, o Pulga, tem o Everton Ribeiro, tem o Ademir, tem aquele centroavante dos caras lá também que não é bobo. Ademir é bom. O Bahia não é ruim não, cara. Os dois laterais também são bons, né, mano? O Juba e o Gilberto também são bons laterais. Né? Também. O Juba, inclusive, na jogada do gol lá do Bahia, puta jogadaça dele. Sim. É que aí você sai lá, por exemplo, no combate, Lele, quando eu critico o Alex Santana, tem gente que ainda fala, mano, você pega muito no pé do Alex Santana. Cara, o Alex Santana ele tem um arranque de balsa. Quando ele vai pra cima do Juba pra tentar fazer a parede lá, a primeira marcação, o cara dá um tapa pro lado e já fica sem pai, sem mãe. O próprio André Ramalho, que já sai na cobertura desesperado, também perde o tempo de bola ali. O Juba dá mais um corte pra dentro ali e faz o cruzamento pra dentro da área pro primeiro gol do Bahia. Mas eu concordo com a Lele também, pra mim o destaque do Corinthians ontem aí foi o Bidon, inclusive no passe que ele deu pro Hector Hernandes aí, puta cruzamento do moleque também, foi bem demais. Mano, ele leu o Garro, né, deu uma entrevista à ESPN, eu vou ler aqui um pedacinho, né, ele vai parar por um tempo indeterminado, mas ele falou, né, parar um tempo até que o meu joelho fique bem, vai ser bom, entendeu? Fique bem, vai ser bom, aqui é argentino, né, não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem para jogar, afirmou. Então ele vai parar por um tempo. Mas, ô Bento, esse é um mal que assola todo o camisa 10 da seleção da Argentina, né? Foi assim com o Maradona, foi assim com o Messi. E agora tá com o Garro também, não. Mas o Messi na Argentina vai ser o Garro na Argentina vai ser o 10. Mas o Lele, vou te falar. Você é louco? Vai tirar quem? O McAllister lá? Vai tirar quem? Mas eu acho o Garro mais jogador que o Almada. Da Argentina, não, peraí. Tu acha quem melhor que o Garro? Pra mim, o Garro é melhor que o Almada. O meio campo da Argentina, pra mim, é McAllister, depois Garro. E na frente é Messi e Lautaro. Então o negócio é o seguinte, com relação aí ao próprio Garro, Lele, dentro da própria entrevista coletiva não, foi uma entrevista exclusiva pra ESPN, né? Eu gostei da postura dele, inclusive quando ele fala que ele fez de tudo pra poder jogar contra o Palmeiras. E ele joga mesmo, cara, no segundo jogo, diferente de outros jogadores, por exemplo, o Neymar. Quando a gente fala a respeito de comprometimento, Ademir, a gente tá falando disso daí. Mas é fato. Tava curtindo o camarote no Rio de Janeiro, ao invés de estar fazendo tratamento para poder enfrentar o Corinthians no jogo decisivo do Paulista. O Garro, mesmo com infiltração no joelho, tomando analgésico, anti-inflamatório, metendo a agulha pra dentro, parecendo o joelho do Hellraiser lá, aquele filme de terror, ele se dobrou. Tá certo? Ele se desdobrou, aliás, pra poder enfrentar um rival numa final de campeonato. O Neymar era músculo. Músculo não tem jeito, cara. A questão não é essa, Quintino. A questão é o comprometimento em si. Se ele tivesse realmente focado, ele que pelo menos fala, não vou conseguir jogar, mas pelo menos tenta, faz um tratamento de emergência. O Rogério Ceni, quando queria jogar um jogo importante, ele ficava 18 horas no CT fazendo fisioterapia e tratamento médico. O Neymar eu não vi se ele fez gelo no camarote, talvez não. Mas e aí, Lelê, o Garro vai fazer falta? Ai, mano, claro que vai fazer falta, né? Acho que se tornou aí um dos principais jogadores do Corinthians já desde quando chegou, né? Desde quando vestiu a camisa. Mas eu concordo, mano, eu acho melhor ele realmente dar essa pausa, ver se ele consegue tratar 100% do que ele ficar jogando assim, né, com dor, Letícia, forçando obrigado. O joelho e aí de repente acontecer uma coisa pior, porque até obrigado, Letícia, que poderia ter se tornado uma lesão crônica, né? Pelo que ele tá falando nessa entrevista, ele fez, só que não adiantou. Ele voltou tarde até, inclusive. Foi até mais conservador, né? Não, assim, ele tentou, só que quando começou ali o mata-mata do Paulista, que ele precisava voltar, e teve também muito cedo a pré-Libertadores, né? E aí ele
já voltou assim, não 100%, voltou, digamos, um 80%. Aí você força, a dor vai voltar, né? Vai realmente forçar mais, que são as fibras do tendão, né? Essa lesão que ele tem aí, que vai se degenerando. Então, ele tem que ficar 100%. E aí eu acho que é melhor, mano. Realmente, assim, ainda bem que Carrídio tá muito bem, né? Apesar de que pra mim o Coronado é uma decepção. Já é uma decepção pra mim o Coronado. Ele pode mudar isso? Agora ele vai voltar. Você não vai mais chamar ele de Coronado Ronaldo? Não, Deus, nunca chamei, pelo amor de Deus. Mas assim, como todo torcedor corintiano, eu também tinha uma expectativa no Coronado, né? A gente pensou que, inclusive, no início do Paulistão, que a gente não ia poder contar com o Garro, é hora do Coronado mostrar serviço. Não mostrou. E em certo momento, quando a gente mais precisou, de novo, ele se lesionou. Então, pra mim, já é uma decepção o Coronado. É fato, assim, por tudo, né? Desde o ano passado até aqui. Ele pode vir a mudar isso? Pode. De repente, agora ele engata uma sequência aí com o Garro fora e vai bem e tudo mais. Né? Vamos torcer pra que isso aconteça. Mas até aqui, pra mim, já é uma decepção. Agora, eu acho, sim, que o Garro tem que fazer esse tratamento 100%. Não adianta ficar aí jogando no sacrifício, correndo o risco de acontecer coisa pior, né? Com o joelho. E o lado bom, mano, né? Porque o lado ruim disso é o Coronado. Agora, o lado bom é que Carrídio tá muito bem. E os nossos jogadores do meio de campo ali, quando precisam, também estão muito bem. O Ranieri tá muito bem na marcação, o Martínez tá muito bem. E o Carrídio, quando precisou suprir, às vezes, a armação das jogadas ali no lugar do Garro, foi bem também. Mas nesse ponto aí, Lele, eu concordo também. Eu acho que o Garro ele tem que parar agora. Mas eu só destaquei o esforço que ele fez pra jogar a final. E eu acho que na final, Quintino, é realmente algo que o cara que gosta realmente do clube, ele tem que fazer um esforço pra músculo não dá, mano. Músculo não dá. Dá. Por exemplo, isso, se deu pra ele ficar pulando no camarote lá, eu acho que daria pra... Viu ele pulando? Tu viu ele pulando? Ah, você tá de brincadeira. Você acha que ele ficou parado numa cadeira de roda, num camarote no Rio de Janeiro? Você tá de sacanagem. Para de passar pano aí, o Solense. Ele tava com a esposa dele. Agora. Não tava não. Não tava não. Tava sim. Ela tava lá no camarote. Não tava não. Ninguém leva marmita no restaurante. Ele levou. O negócio é o seguinte, com relação agora aí ao que você falou, Lele, o Sombra mesmo mandou um WhatsApp aqui pra mim e falou, mano, não mandei nada. Não mandei nada. Calma com o Coronado. Não mandei nada. O Raí, ele comparou o Coronado com o Raí aqui, Quintino, ele pegou e falou, o Raí demorou quase 2 anos pra se acertar no São Paulo. Isso demorou. E o Domênico mandou agora também, ó. Veiga e Scarpa demoraram quase 1 ano pra se acertarem no Palmeiras também. Coitado do Huracan, vai pagar o pato na quarta-feira, hein? Não, agora tu falar que o Garro é melhor que o Almada, tu é um brincalhão. Tu é um brincalhão. Mas óbvio que é. Quem é Almada? Pergunta lá pro técnico da Argentina. Pergunta lá. O Almada o Almada jogando meteram 4 no Brasil. Se o Garro tivesse em campo, era 8. Então é isso, Fiel. Pra finalizar, o pessoal do Energia 97. Aí vocês concordam com o mano que o Garro é melhor que o Almada? Cara, difícil, hein? O Almada aí que foi campeão da Libertadores brasileiro ano passado pelo Botafogo. Ele que jogava na MLS. Porém, cara, é muito difícil saber. Os caras comparam muito. Às vezes a gente quer comparar o cara que ganhou um título. É melhor que o cara que não ganhou um título importante, né? O Garro foi campeão agora. Porém, do Paulista, que é um título, obviamente, menor que o brasileiro. E que a Copa do Brasil. Porém, eu acho que o Garro, cara, ele é mais completo que o Thiago Almada. O Thiago Almada é mais driblezinho curto, tem um bom chute também de fora da área, só que não tem uma visão tanto apurada quanto o Garro, que tem a visão, tem um chute de fora da área. Cara, ele ajuda bastante na marcação. Claro, quando ele tava 100% ano passado, ele corria o campo todo, vinha atrás pra buscar a jogada. Então o Garro, ele tem mais intensidade que o Thiago Almada. E quarta-feira, provavelmente então o Timão com time titular, não tem que ser diferente. Eu até tinha falado que o Timão poderia ir com time misto ou reserva pra quarta-feira, só que o Huracan é um dos melhores times lá, melhores defesa do campeonato argentino, então vai ser difícil fazer gol nos caras, então a gente tem que ir com força máxima, o que tem de melhor com o Memphis Depay, com o Roberto, e no meio ali armando ainda, talvez Coronado, não jogou nada contra o Bahia, não fez nada, e talvez ele coloque até o Carrilho mais adiantado e fazer aquele losango com o Carrilho, o Bidon, Martínez e Ranieri, porque se for pra colocar o Coronado pra fazer o que ele fez no contra o Bahia, cara, o Coronado não acertou nada no jogo, nada. No máximo passe de lado ali, mas errou tudo que tentou. Uma pena, né, um cara que ganha aí o salário que ele ganha não render nada, apesar que, cara, ano passado eu lembro daquela partida contra o Fortaleza que ele acabou com o jogo. Pô, o que tá acontecendo? O Coronado tá desanimado já? Não quer ficar no Corinthians? Difícil, né? Então é isso, comenta aí o que você achou desses cortes que eu separei, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, a gente posta vídeo todos os dias aqui pra torcida do Corinthians. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.